Fala galera, tudo bom? Espero que vocês estejam bem em casa aí. Na aula passada nós demos início à parte de hidrografia, né? Vimos a distribuição das águas, que ela de fato é má distribuída. Vimos também a diferença das águas oceânicas e das águas continentais. E hoje eu vou mostrar para vocês alguns rios que existem no mundo. Óbvio que eu não vou explicar a extensão, as características, mas é importante vocês conhecerem esses rios justamente pelo fato da localização e a importância desses rios para a geopolítica regional. Principalmente alguns rios históricos, alguns rios econômicos e alguns rios ali muito importantes tanto para a geopolítica local quanto para a geopolítica internacional e para alguns aspectos territoriais, beleza? Depois nós iremos falar um pouquinho sobre as principais bacias hidrográficas do Brasil. Aí é interessante porque vai envolver usinas hidrelétricas. Vale lembrar que o Brasil é um dos países do mundo que mais utiliza essa fonte de energia, a energia hidrelétrica, beleza? Então nessa aula de hoje fica atento com os principais rios do mundo e também as bacias hidrográficas do Brasil, beleza? Vamos embora? Então, olha, aqui eu separei por continentes os principais rios do mundo. Óbvio que no continente sul-americano eu não vou falar dos rios brasileiros, porque na segunda parte da nossa aula nós vamos falar dos rios brasileiros, não é? Então, eu vou mostrar para vocês algum fator importante na geopolítica internacional destes rios. Ali no primeiro rio na Ásia, na região da Ásia, você tem o rio Indo, né? Nome aí um pouquinho estranho, mas já lhe ajuda no fator geográfico. Esse nome rio Indo é pelo fato de ele estar localizado entre o Paquistão, certo? Paquistão e a Índia. E por que esse rio é importante? Porque você vai ter um conflito, um conflito regional e territorial muito importante que pode cair na sua questão do Enem. E pode citar este rio. Por isso que é importante vocês conhecerem pelo menos alguns rios do mundo. Beleza? Qual é o conflito territorial, o conflito étnico, o conflito religioso importante ali próximo a esse rio? Nós devemos lembrar que entre a Índia e o Paquistão tem uma região chamada Caxemira, certo? A Caxemira. Essa região da Caxemira é uma região que ainda é uma região de forte tensão geopolítica, pelo fato de tanto a Índia, a maioria hinduísta, quanto o Paquistão, a maioria muçulmana, é uma região ali de constante conflito pelo fato da Caxemira ser uma região bastante fértil. E por que essa região é fértil? Um dos fatores é o rio que passa por essa região. O nome do rio é o rio Indo. Olha aí um fator geopolítico importante para esse assunto. O interessante é que esse conflito é um conflito religioso, territorial e geopolítico. Percebam-se. Só para você ter noção, dos 50 conflitos que há na África, 27, dados da ONU, viu? Dos 50 conflitos na África, 27 o motivo único é água. Então preste atenção aí no nosso assunto envolvendo geopolítica. Vou repetir, fonte ONU, dos 50 conflitos na África, 27 o motivo é água. O interessante é você saber disso porque muita gente fala, professor, e por que a grande mídia não divulga esses conflitos? Vale lembrar, pessoal, que existe uma visão eurocêntrica, uma visão mais, como posso dizer, mais elitizada, que nós esquecemos de alguns continentes, mas o Enem pode lembrar. E o Enem pode lembrar em alguns conflitos que envolvem a água. O segundo e o terceiro ponto aqui são dois rios chineses muito famosos. Pode cair na sua prova, pode cair na sua questão, pode cair até em outras áreas. Por exemplo, em literatura, não sei, pode ser, né? Filosofia, pode falar dos dois rios, o Yangtze e o Yangtze, mais conhecido aqui no Brasil como o Rio Amarelo e o Rio Azul. Culturalmente, vocês já devem ter ouvido falar no Ano Novo Chinês. Já devem ter ouvido falar que na China eles cultuam um animal mitológico, um ser mitológico, o dragão. E por que eles acham o dragão chinês na mitologia é diferente do dragão europeu, não é? Com asas e tudo mais. O dragão chinês lembra muito uma serpente. E por que isso? Porque o formato desses rios, os meandros desses rios,
parece ser um formato desse dragão. Ou seja, preste atenção nos dois principais rios. E curiosidades, esses rios, principalmente o rio Yangtze, o Rio Azul, passa nas principais regiões econômicas da China. Entre essas regiões, você vai ter Pequim, Xangai, certo? Guangzhou e outras regiões. O Rio Amarelo vai passar por regiões até mesmo muito famosas nos últimos meses. A região de Wuhan, para quem não sabe, o primeiro foco da epidemia do coronavírus foi nessa região. Olha aí, fato importante. Lembrando, na aula passada eu falei, o processo de desmatamento, o processo de aquecimento global propicia o surgimento de epidemias. Por quê? Porque você tem extinção de espécies e essas espécies entrando em extinção desequilibram o ecossistema, favorecendo aí a proliferação de doenças. Lembrando, Yangtze e Yanghe, Rio Amarelo e Rio Azul. Outros dois rios que eu vou falar juntos são rios históricos. Quem não lembra, eu acho que até mesmo meus colegas Tássio e Cícero vai lembrar da aula da sétima série no tempo da gente, para vocês, 8º ano, né? Deve lembrar na aula de história da civilização lá no Oriente Médio. Já ouviram falar em Lembram, Cícero e Tássio? Exatamente. Mesopotâmia, né? Mesopotâmia. Aí, Cícero com 52 anos lembra desse assunto, né? Lembrando aí, Cícero está ficando mais velho nessa semana, ele está pedindo presentes, né? Então vamos aí ajudar o nosso patrãozinho. Pessoal, continuando, Mesopotâmia, Rio Tigre e Rio Eufrates, então é um rio histórico, né? Vale lembrar, pessoal, na aula de agricultura que nós veremos mais à frente, na geografia humana, eu vou colocar um tópico muito importante para vocês, tanto na aula de agricultura quanto na aula de surgimento das cidades. Esses três assuntos têm algo muito em comum, como o surgimento da civilização que nós conhecemos, o surgimento da civilização sedentária. Aí você vai lá, oxe, professor, civilização gorda, tudo mais? Não, não é isso. Quando nós falamos sedentarismo da civilização, é quando nós deixamos de ser nômades e passamos a fixar em um local. E qual é esse local que a gente começa a se fixar? Em rios. Como os meninos aqui, meus melhores alunos, falaram, a primeira grande civilização vai surgir aonde? Mesopotâmia, que é uma civilização altamente desenvolvida naquela região, e os rios Tigre e Rio Eufrates. Professor, essa região hoje nós conhecemos como o quê? Essa região, para quem não sabe hoje, está em grande parte num paizinho bem tranquilo, Iraque. Ou seja, a civilização do mundo surgiu lá na região do antigo líder ditador Saddam Hussein, Iraque. Preste atenção, contexto histórico. Finalizando na Ásia com um rio muito importante. Muitos aí conhecem esse rio pelo fato, quem já assistiu o filme, outra indicação de filme aí para vocês, quem já assistiu um filme muito importante socialmente falando, mostra aí uma das maiores favelas do mundo, não é Cidade de Deus, né? Uma das maiores favelas do mundo, a favela de Mumbai. Para quem não sabe, a maior favela do mundo não está no Brasil, e sim na Índia. E eu estou falando do rio Ganges. O rio Ganges, muito famoso, o filme que eu falo, que eu indico para vocês, Quem Quer Ser um Milionário, quem já assistiu aí pode ter certeza, ótimo filme, vai falar de questões sociais, questões da Índia. Lembrando, Enem 2015, tivemos uma questão falando sobre os call centers da Índia, né? O porquê a região da Índia ali tem uma mão de obra muito barata e tudo mais. Uma dica para vocês, quando nós enfrentarmos aí pós-pandemia, quais seriam as consequências? Acredito eu que países emergentes como Brasil, Índia, até mesmo a China, muita gente falando, a China vai se dar bem e tudo mais, esses países irão sofrer para sair da crise, porque você tem uma desigualdade, vou falar agora, desigualdade social muito grande. Isso vai fazer com que haja uma dificuldade maior para enfrentar o período pós-pandemia, pós-crise econômica. Mas voltando a falar de rios, eu estou falando do rio Ganges, que para muitos é um dos rios mais poluídos do mundo. Vale lembrar que esse rio, ele sofre por vários motivos. Primeiro motivo religioso, ou seja, a crença daquela região ali da Índia acredita que os seus entes queridos, quando eles
eles morrem, né? Eles acometem ali alguma enfermidade, o rio ele pode ser até mesmo milagroso e é um rito de passagem. Então o que acontece? Quando as pessoas morrem lá na Índia, eles fazem todo o sepultamento, todo o velório no rio Ganges. Isso quer dizer que eles jogam os corpos no rio Ganges e a partir daí o rio leva. Então o rio é muito contaminado e ao mesmo tempo esse rio Ganges serve como fonte de alimento, de bebida, de consumo. Outro fator é a questão do esgotamento sanitário lá na Índia. Grande parte do lixo doméstico vai para esse rio. O filme Quem Quer Ser Milionário mostra isso. E ao mesmo tempo as pessoas lavam roupa, as pessoas se banham neste rio. Ou seja, é um rio muito, muito, muito poluído. Certo? Índia, Rio Ganges. Vamos saindo da Índia um pouquinho, vamos para a África. Muita gente acha que a África é um continente muito seco, né? Está equivocado. A África, se nós falarmos do deserto Saara, se nós falarmos do deserto Kalahari no sul da África, realmente é uma região muito seca. Mas vale lembrar que na África você tem uma grande floresta equatorial. Qual floresta, professor? A floresta do Congo. E na floresta do Congo você tem o rio Congo, né? Este rio é muito parecido com o rio Amazonas, um rio caudaloso, um rio muito importante que está na África Central, ou como nós chamamos de Sahel, né? Saara lá em cima, Sahel no meio da África. E passa por vários países, entre eles a República Democrática do Congo, passa ali por Comores, por Camarões e por aí vai, né? Esse é um rio muito importante, um rio muito caudaloso e muito importante para aquela região central da África. O outro rio que eu cito é o rio Níger. O rio Níger foi muito importante no processo de escravidão lá durante a África do século ali, antes século XV, século XVI, no tráfico negreiro para os países americanos aqui. Ou seja, o rio Níger servia como rota ali de passagem de embarcações ali para capturar escravos na África. Vale ressaltar que este rio Níger hoje sofre um alto nível de contaminação de resíduos tóxicos, principalmente por conta de alguns motivos. Primeiro motivo, mineração. Dica de indicação de outro filme, ótimo filme, tem Leonardo DiCaprio, Diamante de Sangue. Quem já assistiu esse filme, perfeito filme, vai mostrar justamente essa ideia de mineração em alguns rios africanos, certo? E como se dá aí a indústria do diamante, uma das indústrias mais pesadas e mais tóxicas do mundo, tanto para o lado social quanto para o lado ambiental. Enquanto você vai ali casar com sua esposa ou receber, né, a aliança com a pedra de diamante, talvez você esquece que essa pedra de diamante pode ter sido suja de sangue pelo tráfico lá que ocorre na África. Esse filme é uma boa reflexão para você aí que está no conforto da sua casa. Beleza? Então, o rio Níger, entre Nigéria e Níger. Você tem, finalmente eu deixo ali por último, o rio Nilo. O rio Nilo, importantíssimo rio para a história da civilização do planeta. Vai lembrar a civilização egípcia, né? O Império Egito, os faraós e tudo mais. Lembrando, o rio Nilo, ele chegou a disputar ali, praticamente por muitas décadas, qual era o maior rio do mundo, o rio Nilo ou o rio Amazonas. Talvez Cícero e Tássio ainda tenham a ideia que o rio Nilo é o maior em extensão e o rio Amazonas é o maior em volume. Hoje em dia nós sabemos que o rio Amazonas é maior porque descobriram um afluente do Amazonas que nasce lá no Peru. Eu vou mostrar para vocês na aula de bacias hidrográficas do Brasil. Hoje o rio Nilo é o segundo maior rio do mundo, beleza? E, porém, não deixa de ser importante, porque é um rio que o Rio São Francisco nosso recebe até o nome de Nilo brasileiro. Por quê? Porque, para quem não sabe, o rio Nilo passa numa das regiões mais secas do mundo, o deserto Saara, certo? E mesmo passando uma região seca, ele não perde água, ele não perde volume. Ele fica baixo, mas ele não perde volume. E é importantíssimo para a formação ali da civilização egípcia, para a agricultura daquela região. Vale lembrar, o rio Nilo, a foz é em delta. Lembrem-se da aula passada, o que é foz em delta. Beleza? Continuando aqui para a Europa. Estamos na Europa agora. E Europa, curiosidades.
Muita gente deve pensar que o continente europeu é um continente que, pelo fato de ter um clima temperado, ter regiões muito frias, tem abundância de água. Estão equivocados. Se nós pegarmos em números, a Europa tem 9% de água disponível doce na superfície. É um dos continentes que tem menos água. Só para fazer um paralelo, a África tem 7%, a Europa tem 9% de água disponível. Olha a pouca quantidade. Para quem não sabe, alguns países europeus, como Suíça, alguns países europeus alguns países europeus da Europa Central têm racionamento d'água. Talvez vocês não saibam. Talvez isso explique um pouquinho da cultura do europeu de tomar banho aí 2 vezes ao mês, algumas regiões, as regiões mais frias da Europa, por exemplo. Lógico que é uma brincadeira, isso é uma questão cultural devido ao frio europeu. Até tem uma curiosidade, porque maio é o mês das noivas, né? Sabe disso, Cícero? Por que maio é o mês das noivas? Porque na Europa, maio é o verão europeu. E no verão europeu, as noivas, as mulheres se banhavam devido ao calor, né? E era o período ali de você fazer a lua de mel, bem cheirosinho, né? Não vou chegar nos detalhes, senão aí meu vídeo eu vou virar Gustavo Lima e vou ser censurado, beleza? Então, vem bebê, vamos embora. Na Europa, então, nós temos o rio Sena, que é um rio muito famoso, rio francês, né? Ali no norte da França, na região da Renânia. Se você está pensando Renânia, lembra de uma marca de carro, Tássio, marca de carro da França. Renault, Renânia, região da Renânia, Renault, é onde fica lá o rio Sena, beleza? É um rio muito importante, é considerado um dos rios mais famosos da Europa. Ali embaixo você tem o rio Volga, o maior rio europeu, certo? Curiosidades, o rio Volga na extensão ali da região da Rússia, ele congela uma parte do rio e outra parte do rio fica descongelada. É bem curioso esse fenômeno, se você quiser ir no YouTube, dá uma olhadinha, é lindo esse fenômeno. Você tem o rio Danúbio, na região ali, o rio Danúbio é um dos afluentes do rio Sena, ou seja, ele vai desaguar no rio Sena, muito importante também esse rio. O rio Ural, que é na região ali dos Montes Urais, ali da Rússia, do Cazaquistão e por aí vai. E finalizando com o rio Reno. O rio Reno passa ali pela região da Alemanha, região muito famosa, muito importante pela produção ali de carvão mineral, certo? Já deve ter ouvido falar na cidade de Dortmund, na cidade de Gelsenkirchen, né? Cidades ali alemãs que têm grande produção mineral, grande produção de minérios, extração de minérios, beleza? América do Norte, gostaria de que vocês prestem atenção neste rio aqui, olha. Este rio aqui, vou aconselhar aí vocês assistirem outro filme muito importante, talvez vocês nem perceberam, que passa nas margens desse rio. Talvez um filme ali que algum professor de história já indicou para vocês, 12 anos de escravidão. Ótimo filme, que vai contar a história real ali de um homem livre que, devido a uma infelicidade, se transformou em escravo e passou 12 anos sendo escravo, o título do filme, e ele escreveu um livro, virou um best-seller, aí depois você deve saber a história desse cara. E por que eu falo isso? Porque esse rio Mississippi, para quem não sabe, é o maior rio da Europa, da América do Norte, perdão. Ele é um rio que nasce lá no Canadá e deságua lá no sul dos Estados Unidos, certo? Passa toda a região das planícies dos Estados Unidos, região muito importante para a agricultura, por isso que tem a ver com escravos, né? Porque no período colonial os escravos ficaram na região da agricultura dos Estados Unidos, ok? Então você vai ter o Mississippi muito marcado aí pela questão cultural da escravidão, e o rio Mississippi é importante. Outra indicação de filme, esse filme é mais antigo, possivelmente vocês nem achem mais, Mississippi em Chamas, que é justamente mostrando um processo ali da relação dos negros e brancos lá nos Estados Unidos. Outro rio importante, esse rio aqui tem a ver com transposição. Foi um rio norte-americano que também teve uma transposição, o Rio Colorado. Para quem não sabe, o Rio Colorado passa também numa região muito árida, região do Texas, do Arizona e do Colorado, ali dos cowboys, né? O oeste norte-americano. Então, essa região aqui é muito importante pelo fato também de ter passado por uma transposição. Este rio ali vai passar pela região do Grand Canyon, né? Então, fiquem atentos aí nesse rio.
O Rio São Lourenço é um rio canadense, certo? Importante porque esse rio será importante para o processo colonial do Canadá, né? É divisa entre Montreal e Quebec, as duas principais cidades canadenses. Uma cidade é francesa, a outra cidade é inglesa, no Canadá. Para quem não sabe, o Canadá é um dos poucos países do mundo a ser bilíngue. Como assim, professor, bilíngue? Tem vários países que falam 2, 3, 4 idiomas, mas oficialmente o Canadá ele tem 2 línguas oficiais e tem 2 capitais que corroboram com isso. Uma capital é francesa, a outra capital é inglesa, às margens do rio São Lourenço. Olha aí quantas informações só a gente falando de rios. E finalmente o Rio Grande, que vocês devem saber, esse rio já deve ter visto muito em filmes. Já assistiram filmes em que pessoas elas estão saindo do México e entrando nos Estados Unidos e atravessam um rio lá, até mesmo seco um pouquinho esse rio? Esse rio chama-se Rio Grande e é a divisa entre Estados Unidos e México, certo? Esse rio aí, ele faz fronteira entre Estados Unidos e México. Show de bola! Vamos finalizar aqui com 2 rios da América do Sul. O Rio Maracaibo, que é um dos importantes rios da Venezuela, certo? É tanto que quando os espanhóis chegaram na Venezuela, avistaram uma região com muitos rios e lembrava um país italiano. Qual país italiano que tem muitos rios? Veneza. Por isso que o país Venezuela é em homenagem a Veneza, Venezuela, certo? E este rio importante é o Rio Maracaibo, certo? Outro rio muito importante que tem a ver, dá um nome ao país, Argentina, Argentina em latim significa prata, né? Argentinium, né? E a região da Argentina é banhada em grande parte pelo Rio da Prata. Lembrem-se disso. Rio da Prata, quem gosta de futebol já ouviu falar em Estudiantes de La Plata, né? Mar del Plata. Ou seja, esta região tem grande concentração de que minério? Prata. Por isso que o nome do rio é Rio da Prata, importante aí para o processo de colonização. Entendido os rios do mundo, vamos conhecer alguns rios brasileiros e suas bacias hidrográficas. Bacias hidrográficas, lembrando da aula passada, conceito de bacia hidrográfica. Bacia hidrográfica é um rio principal, certo? E ele tem seus afluentes. Ou seja, um rio principal que as águas são o rio principal, ele recebe a água de seus afluentes. Nós também chamamos de bacia de drenagem, certo? Então, as bacias hidrográficas são essas. No Brasil, nós temos 12 grandes bacias hidrográficas. Obviamente que não cai no Enem todas as 12 e principalmente eu vou mostrar para vocês as principais do Brasil, beleza? Então você tem a maior bacia do mundo. Qual é a maior bacia do mundo? A bacia do Amazonas. A bacia do Amazonas está localizada no norte do país. Ela é considerada a maior bacia hidrográfica do mundo. Só para você ter ideia, só para você saber o tamanho da bacia amazônica, o tamanho e a importância da bacia amazônica, presta atenção, 45%. Tá vendo esse número? 45% é quase metade. Estou com matemática aqui. É quase metade, não é, Tássio? 45%? Quase a metade da água doce do Brasil, sabe onde está? Na Amazônia. Aí por isso que você vai saber, professor, o Brasil tem tanta água, tanta água, o Brasil chove tanto, e por que o Nordeste é seco? Mas vai lembrar que a água no Brasil ela é mal distribuída. Tem partes que tem muita água e tem partes que tem pouca água. Infelizmente, nós moramos numa região que tem pouca disponibilidade de água, o Nordeste. Beleza? Olhando para cá, 45% de água doce disponível, propício para o consumo humano, nem tanto. Grande parte dessa água, ela já está contaminada e suja. Indicação de filme, Serra Pelada, ali mineração, olha aqui. Maior bacia do mundo. Vamos, só para você ter ideia, você tem um fenômeno na Amazônia que é o encontro das águas. Se você está com o Google aí aberto, fecha ali a janela anônima, fecha aí os sites adultos e preste atenção no que eu vou falar, viu? Preste atenção. Coloque no Google e coloque lá, encontro das águas
na Amazônia? Você vai perceber nome de dupla sertaneja, viu? Nome de dupla sertaneja. Estamos aí no auge das lives, então preste atenção. Nome de dupla sertaneja. Quando no Rio Amazonas, que não é o nome do Rio Amazonas, viu? Quando dois grandes rios se unem, formam o Rio Amazonas. E sabe qual é o nome desse rio, dos dois rios? Rio Negro e Solimões. Os dois rios eles se unem e formam o Rio Amazonas. E por que eu pedi para vocês colocar no Google essa imagem? Porque você vai perceber uma das maiores imagens, mais belas imagens da natureza, que é metade do rio está negro, né? Por isso que o nome do rio é Rio Negro, e outra metade está barrento. A química pode explicar muito bem isso, né? Porque isso é nada mais nada menos que a composição dali dos elementos químicos, tanto de um rio quanto do outro. Estou falando alguma besteira, Cícero? Então, é justamente isso. Então, você tem o Rio Negro, grande composição ali de matéria orgânica e tudo mais. O outro rio, o Rio Solimões, mais barrento, grande concentração ali de rochas e outros minerais. Ou seja, é muito perfeito. E pelo fato, aí química é melhor que geografia para explicar, pelo fato de elas terem densidades e composições químicas diferentes, esses rios não se misturam, né? Muito interessante. Outra coisa, o Rio Amazonas não nasce no Brasil. O Rio Amazonas ele passa por 9 países. O Brasil tem grande parte do Rio Amazonas, mas não nasce do Brasil. Só para você ter ideia, o Rio Amazonas ele nasce no Peru, como eu mostrei para você lá no Rio Nilo. Ele nasce no degelo, certo? Da Cordilheira dos Andes, ou seja, este rio, ele nasce lá na Cordilheira dos Andes, e isso é bom, por quê? Porque pelo fato de nascer numa montanha, ele pega uma velocidade muito grande, e essa velocidade que ele pega, recebendo água de outros rios, dos seus afluentes, Rio Negro e Rio Solimões, Rio Madeira e por aí vai, Rio Xingu, ele vai recebendo água, e quando ele chega na planície amazônica, o que acontece? Ele fica enorme. Só para você ter ideia, de uma margem a outra do Rio Amazonas, 2 quilômetros de extensão. Pessoal, 2 quilômetros de extensão. Consegue ir nadando de uma ponta a outra do Rio Amazonas? 2 quilômetros. Consegue, Cícero? Dá não é? Sem falar na força do rio. Lembrando, por debaixo d'água, Tassi disse que consegue porque... não vou nem falar. Pessoal, quando chega na região ali do Pará, ele encontra o mar e devido a essa velocidade tão grande, a sua saída, que é em estuário, uma saída, é muito larga. E a força da água é tão grande, que quando ela chega no mar, ela ainda empurra a água do mar dentro e a 50 quilômetros no mar, você vai encontrar água doce no Rio Amazonas. Olha que interessante. Sem falar que no período de baixa do rio, a água do mar entra no rio, formando um dos fenômenos mais bonitos da natureza também. Eu sou vislumbrado com a Amazônia, um dia ainda irei conhecer, que é o fenômeno da pororoca. Eu acho que vocês já viram falar aí da pororoca, que é uma grande onda que se forma no Rio Amazonas. Tem um recorde mundial Guinness de um surfista que surfou 27 minutos em cima dessa pororoca. Beleza? Então, tirando onda daqui comigo, eu falei o quê? Surfou? O surfista surfou, né? E pronto, agora lascou. Vamos continuar. Então, algumas características do Rio Amazonas, show de bola, perfeito. Você tem, então, as usinas. Lembrando, a bacia amazônica, ela é uma bacia de planície. Aí você fala, mas professor, eu estudei que usina hidrelétrica é bom em regiões de planaltos. Tá certo. É, correto. A usina, daqui a pouco vocês vão ver lá na aula de química, reatores e tudo mais, eu acho. Não é, Cícero? Você vai precisar de uma turbina para girar e tudo mais. É verdade, então a força da água tem que ter uma certa força. Mas lembra que eu falei que ela vem lá de uma montanha? Então, mesmo sendo uma planície, ela ganha muita força, muita velocidade. Então, ela tem uma grande disponibilidade hidrelétrica, porém pouco utilizada. Aí você vai falar, professor, então era para a gente construir um monte de usina na Amazônia. Se você não for um ambientalista, você pode pensar isso. Agora, se você for uma pessoa preocupada com o meio ambiente, você vai falar, não é bom construir tantas usinas na Amazônia. Tem outro fator, meus amores. Pergunto para vocês, qual é a região mais industrializada do país? É a Amazônia? Óbvio que não.
Até nos anos 70, os militares, principalmente o governo de Médici, tentou-se uma modernização da Amazônia, criando, vocês devem conhecer, Zona Franca de Manaus. Porém, essa Zona Franca ainda existe até hoje, mas não ajudou muito ali no processo de formação de uma grande metrópole, que é Manaus, né? Está sofrendo hoje com a pandemia do coronavírus, Manaus. É uma região muito povoada, se eu não me engano, 2,5 milhões de habitantes, ok? Mas, mesmo assim, não é uma região muito urbanizada e industrializada. Pergunto para vocês, é importante criar usina hidrelétrica? Se você construir várias usinas na Amazônia, você vai ter que ter uma grande rede de transmissão. O que são rede de transmissão? Os fios, a fiação. E essa rede de transmissão, aí entra um pouquinho de física, você vai encarecer a sua disponibilidade elétrica. Ou seja, você vai prejudicar e vai aumentar a sua energia elétrica. Então, dois principais fatores. Primeiro fator, questão ambiental. Segundo fator, questão ali da economia. Mas, para quem não sabe, você tem várias usinas ali. Eu destaco 2 grandes usinas na floresta amazônica, na bacia amazônica. A usina de Balbina, que ela é muito importante, principalmente para a extração de minérios. Já ouviram falar em Projeto Carajás, Projeto Albras? Não é aquela loja ali de material de construção, não, né? Carajás é uma região que está situada no Pará, que é uma região de bastante mineração. Repito, filme Serra Pelada, certo? Que vai contar a história do ciclo do ouro aqui no Brasil. E hoje em dia, grande parte da extração de ferro, bauxita, né? Ferro, bauxita, manganês é extraído lá na floresta, na bacia amazônica. E finalmente, você tem a usina de Belo Monte. Lembram de um apagão que nós tivemos, acho que foi ano passado, ano retrasado, eu não lembro, me recordo bem, que o Nordeste ficou 4 horas sem energia. Lembram? Eu garanto que muita gente vai lembrar desse dia, né? O responsável foi essa usina aqui, a usina de Belo Monte. A usina de Belo Monte foi construída recentemente, durante o governo Dilma Rousseff. E vale lembrar que foi iniciado no governo Lula e foi finalizado no governo Dilma Rousseff. O interessante você saber disso, por quê? Porque essa obra do Belo Monte é polêmica. Lembro que no ano de 2011, vários artistas foram na época a rede social não era tão efusivo, mas faziam propagandas contra a construção da usina de Belo Monte. Por que, professor, essa usina é tão importante? Porque pode cair na sua prova por conta da tribo do Xingu. Não confunda Xingu com Xingó. 2 coisas bem diferentes. A tribo do Xingu está localizada ali na reserva indígena do Xingu, certo? E essa tribo, ela teve que ser retirada para o alagamento da região para a construção da usina de Belo Monte. Então houve muita polêmica. Se você procurar aí no YouTube, tem vídeos dos índios lá entrando no Congresso Nacional com arcos e flechas tentando matar os deputados. É bem interessante e foi a usina de Belo Monte. Olha aí, galera, governo Dilma aí, hoje em dia tanto defendendo o meio ambiente e tudo mais, mas seu passado também mostra que prejudicou ali. Uma delas é a construção de Belo Monte. Para quem não sabe, hoje a usina hidrelétrica de Belo Monte é a maior do Brasil e a 2ª maior do mundo. Para quem não sabe ou não lembra, a maior usina do mundo está lá na China, no Rio Amarelo, né? Que é a usina das 3 Gargantas. Beleza? O Brasil já teve muito tempo a maior usina hidrelétrica do mundo, que está aqui também a usina de Itaipu. Hoje a usina de Itaipu é a 3ª maior do mundo, a usina de Belo Monte é a 2ª. Beleza? Show de bola! Vamos para outra bacia hidrográfica. Pessoal, a minha explicação, eu falo que bacia hidrográfica, o conceito é um rio principal que recebe água de afluentes, não é? Porém, esta bacia hidrográfica quer dizer o seguinte, esta bacia são 2 rios principais. Quais são os rios? Rio Tocantins e Rio Araguaia. Outro rio que eu sou louco para conhecer, o Rio Araguaia, certo? Tem uma música muito, muito linda que eu gosto de escutar quando eu estou na minha solidão de casa. Oxalana sem querer, tu aumentas minha dor.
falando sobre o Rio Araguaia. Vocês não são culturais como eu, que escuto cada tipo de música, Anitta e por aí vai, Dodô Pressão. Então, vamos embora continuar. Pessoal, então eu tenho Tocantins, Araguaia. Ela faz parte da região centro-oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás, até o norte, Tocantins. Por muitos anos, se você pegar livro de 2009, 2010 de geografia, não tem essa bacia, viu? Por que não vai ter? Porque essa bacia, por muitos anos, fazia parte da bacia amazônica. Porém, estudaram de novo, fizeram novas pesquisas e perceberam que essas duas bacias, essa bacia tem dois rios principais que uma deságua no outro. O rio Araguaia deságua no rio Tocantins. E o rio Tocantins vai lá para o mar, lá pela região ali do Piauí, por ali Maranhão, Piauí. Então você tem, é a maior bacia do Brasil. Aí vocês falam, professor, o senhor me bugou, porque o senhor acabou de falar que o Amazonas é a maior bacia do mundo. Como que essa é a maior bacia do Brasil? Vou lhe explicar. Esta amazônica, ela é a maior do mundo porque ela vai passar por 9 países. Essa daqui é a maior do Brasil porque ela é inteiramente brasileira. Ela nasce no Brasil e morre no Brasil, ela deságua no Brasil. Ok? Outra curiosidade, é nela que você tem a maior ilha, olha aí, anotem, a maior ilha fluvial do mundo. Gente, a maior ilha fluvial. Professor, que danada é uma ilha fluvial? É uma ilha dentro de um rio. E a maior ilha fluvial do mundo está no Brasil, está ali na região do Maranhão. Já devem ter ouvido falar uma ilha muito famosa chamada Ilha do Bananal. Certo? Ilha do Bananal. Ilha do Bananal, lembrando, esta Ilha do Bananal, ela tem 28 mil metros quadrados. Olha o tamanho de uma ilha. Enorme, não é? Para você perceber o tamanho do rio também, né? Se uma ilha tem esse tamanho, imagine o tamanho do rio. Outra coisa bem interessante, esta usina, essa bacia, ela passa pela região ali de uma grande produção de alumínio, né? Uma grande extração de alumínio, e essa extração de alumínio depende de uma grande usina hidrelétrica. E a usina hidrelétrica é a usina de Tucuruí, a terceira mais importante usina do Brasil aí, olhando para parâmetros nacionais. Lembrando, meus amores, por que tem essa usina? Para abastecer cidades? Lógico que abastece cidades, mas o seu intuito principal é abastecer o quê? É abastecer a produção de alumínio ali do Centro-Oeste. Beleza? Vamos para a próxima usina. Perdão, próxima bacia. Bacia do São Francisco. A Bacia do São Francisco é uma bacia histórica, certo? Curiosidades, olha aqui, perceberam aqui que todas as bacias têm nome indígena ou nome herdado ali por algum fenômeno. Por exemplo, a bacia amazônica, ela recebe esse nome devido aos espanhóis acharem, depois eu explico essa história melhor, mais detalhada, mas só para vocês saberem. O Amazonas, o nome Amazonas recebe esse nome pelo fato dos espanhóis acharem que naquela região existiam mulheres guerreiras, certo? No período colonial. E essas mulheres empunhavam arcos e flechas e tinham 2 metros de altura e voavam na lenda lá dos espanhóis. E quando eles falavam isso para os outros espanhóis, então, se vocês conhecem mitologia grega, qual é o sinônimo ali qual é a ideia de mulher guerreira na mitologia grega? Qual é o nome dela? Amazonas. Por isso que recebe o nome de floresta amazônica. Se você perceber, todos os outros são nomes indígenas. Por exemplo, Tocantins, Araguaia, Parnaíba, Paraná, Paraguai, Uruguai, todos são nomes indígenas. A única que não é um nome indígena e não tem essa história da lenda é a Bacia do São Francisco. É um nome católico, né? São Francisco não é um santo católico. E por que tem esse nome? Porque nós podemos falar que essa bacia ela é importante para o processo de povoamento brasileiro. Foi nessa bacia hidrográfica, foi nesse rio São Francisco, em que houve o quê? Houve o processo de interiorização do Nordeste brasileiro. É tanto que esse rio também é chamado, presta atenção, Rio dos Currais. Por que Rio dos Currais? Porque as margens desse rio tinha muita criação de gado. Então, quando eles falavam desse rio, falavam, o Rio dos Currais ali. Depois foi começando a ser chamado de o Velho Chico.
O Velho Chico. Rio de integração nacional. Rio de integração nacional, porque ele passa por duas grandes regiões do Brasil. Ele nasce no Sudeste e morre no Nordeste, deságua no Nordeste, né? Lembrando da música de Luiz Gonzaga, o Rio São Francisco vai bater no meio do mar, né? E também recebeu outro nome, como o Nilo brasileiro, como eu já falei lá no início. Por que recebe o nome de Nilo brasileiro? Porque ele passa por uma região seca, assim como o Rio Nilo, e não seca. Esse rio, ele não seca. Então, muito importante esse rio. Lembre-se, fator histórico, fator econômico. Esse rio vai passar por regiões bastante secas, né? Você também tem a questão da transposição, que eu não vou falar nessa aula ainda. Porque senão essa videoaula vai ficar muito extensa, porque eu preciso de uma aula só da transposição e eu vou levar mais para atualidades. Mas só para vocês terem noção, a transposição do Rio São Francisco é uma ideia que vem desde os anos 80. O projeto é dos anos 80, se eu não me engano, 1986, de um paraibano, certo? Foi protelando essa ideia e somente no ano de 2007, no governo Lula, esse projeto saiu do papel. E quando esse projeto saiu do papel muito atrasado, muito atrasado. Quer dizer o quê? Que eles não fizeram uma revisão da região. E é por isso que a transposição no início era um valor e hoje em dia é 4, 5, 6 vezes maior. Sem falar que esse valor foi superfaturado, teve desvio de verbas, prefeituras, governos, presidência e tudo mais. E até hoje, olha, o início da obra foi em 2007. Nós estamos no ano de 2020 e ainda não terminou a obra. Aí você vai falar, professor, mas não teve lá no governo Temer dizendo que a água tinha chegado e tudo mais? Aquilo não é nada mais nada menos que um jogo político para ir explicar a ideia que terminou a transposição. Não, galera. Para quem não sabe, a transposição do Rio São Francisco são duas ramificações. Na aula que nós tivemos no Google Meet, eu vou mostrar um slide para vocês da transposição e vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Beleza? Mas só para finalizar, a transposição vai ajudar, a previsão é para ajudar 12 milhões de pessoas. 12 milhões de pessoas. Essa ajuda é justamente uma região que nós chamamos de Polígono das Secas. Polígono das Secas é uma das regiões mais secas do Brasil, que são 5 estados: Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. Então, 5 regiões bastante secas que vai ajudar aí com a transposição do São Francisco. Como eu disse para vocês, o Rio São Francisco ele não seca, mas ele não seca porque tem um fator bem interessante. Ele não nasce numa região seca. O Rio São Francisco, por mais que ele passa em regiões secas, semiáridas, mas ele nasce numa região de floresta. Ele nasce numa região que vocês devem conhecer como a Serra, olha o nome, Serra da Canastra. A Serra da Canastra está localizada em Minas Gerais. Serra da Canastra, Minas Gerais. Ou seja, nasce numa região que chove bastante, por isso que o rio ele nunca perde sua perenidade. Uma coisa interessante é que, preste atenção, você vai encontrar em alguns textos que Minas Gerais é considerada a caixa d'água do Brasil. Aí você vai falar, professor, por que a caixa d'água? Porque Minas Gerais tem o maior número de mananciais, ou seja, de nascente de rios. Então fique atento a isso, ok? As usinas hidrelétricas, sim, lembrando, a bacia de São Francisco é uma bacia rasa, de águas rasas, mas tem grande vazão de água, tem grande velocidade de sua água e tem algumas usinas hidrelétricas, eu destaco 4, Paulo Afonso, Xingó, Três Marias. Essa Três Marias está localizada no Sudeste, certo? No Sudeste. E Sobradinho, Xingó e Paulo Afonso são usinas que abastecem o Nordeste brasileiro. A sua energia da sua casa vem de uma dessas 3 usinas. Grande parte, Paulo Afonso e Xingó. Beleza? Vamos para outra usina, ou outra bacia. Bacia do Parnaíba, se você perceber, trouxe poucas informações. É uma bacia que grande parte passa por Piauí, por regiões muito secas do Piauí. É muito importante para a produção ali da agricultura de subsistência, certo?
Não tem grande potencial hidrelétrico, praticamente tem só pequenas usinas hidrelétricas. E está uma informação importante, é a sua foz, que é em delta. É o único rio brasileiro que sua foz é em delta. Beleza? A Bacia Platina. A Bacia Platina, como eu já falei ali da Argentina, da prata, o nome platina, ela vem da palavra prata, certo? Quer dizer que essa bacia, ela faz parte da grande bacia platina da Argentina. Porém, nós brasileiros queremos dar o próprio nome, ele tem 3 rios principais. Essa bacia, ela passa por sul, sudeste e partes do centro-oeste. E quais são os 3 rios principais? O Rio Paraná, o Rio Paraguai e o Rio Uruguai. Lembrando, o Rio Paraná é um dos principais rios brasileiros, certo? Um dos principais rios brasileiros, por quê? Porque ele vai passar pelas regiões mais ricas do Brasil, principalmente regiões de São Paulo, a Bacia do Paraná está no São Paulo, está no Paraná, vai passar por regiões de grande índice industrial, ok? É tanto que na Bacia do Paraná você tem 2 grandes rios muito importantes. Quais são os rios? Rio Tietê, que por muitos, acho que Tarcísio também deve pensar isso, muitas pessoas acham que é o rio mais poluído do Brasil, e não é. Para quem não sabe, pode ser, o rio mais poluído do Brasil foi considerado o rio Capibaribe, mas também é poluído ali. O rio mais poluído do Brasil é o rio Capibaribe, que muitos devem conhecer ali quando você está indo ali para o lado de Recife. O rio Capibaribe é aqui em Recife. Você fala, professor, aqui no Nordeste tem um rio poluído? Tem, galera, devido ao esgotamento sanitário. Pessoal, vou fazer aqui uma alusão que talvez algumas pessoas já saibam, mas vale lembrar. Vocês pagam conta de esgoto, água, tratamento de esgoto, não é? Mas grande parte do esgoto brasileiro não é tratado. Você está pagando uma conta que não tem valia, porque 45%, dados do IBGE, 45% das cidades brasileiras não tem esgotamento sanitário. Ok? Perceberam que nos últimos 10, 15 anos a prefeitura de Campina Grande começou a quebrar um monte de rua, porque eles estavam fazendo esgotamento sanitário, Campina Grande não tinha. Então o que acontecia? As obras, para se tornar visíveis, o que eles faziam? Eles construíam um asfalto, calçavam as ruas, mas não faziam esgotamento. O que eles fizeram depois? Quebraram o asfalto, botaram o esgotamento sanitário e por aí vai. Aí o que você fala? Então tem esgotamento sanitário, tá de boa. Tem. Mas pergunto para vocês, onde esse esgoto vai desaguar? No Açude Velho, no Açude de Bodocongó, nos rios. Se você andar aí pela Avenida Canal, ou pelas principais avenidas do Brasil, Rio Tietê, por exemplo, a Avenida Tietê, ali a Marginal do Tietê, você vai perceber uma coisa. Cícero foi muito para lá ultimamente, né? Deixou de ir esse ano, a pandemia, mas se ele, quando estiver ali trafegando pela Marginal Tietê ou a Marginal Pinheiros, gostaria que ele olhasse para o lado e lembrasse de mim, quando ele visse o esgoto. Não, ficou feio isso. Não, me chamando de lixo, não, mas ele olhasse ali a quantidade de esgoto que é jogada a céu aberto ali nos mananciais. Aí quando tem uma chuva de 40 a 50 minutos, alaga tudo. Aí o povo fala, ai meu Deus do céu, me ajude. Mas a própria população, devido à falta de educação e à falta de conhecimento, à falta de noção ambiental, por isso que é importante uma aula de educação ambiental. Por quê? Porque essa população, principalmente de renda baixa, o que acontece? Vai jogar um sofá às margens de um rio. E esse rio vai praticamente o quê? Sendo assoreado, o assoreamento do rio. E você tem as enchentes que acometem aí nas cidades brasileiras. Mas falando de economia, a principal característica da Bacia do Paraná é a usina hidrelétrica de Itaipu, que por muitos anos foi a mais importante do Brasil, até hoje é a mais importante, mas ela não é a maior, certo? A usina de Itaipu, ela é em homenagem a Cícero, ela é certo? Mas ela é binacional. Eu falei em homenagem a Cícero por causa do Flamengo, viu? Não vamos pensar em outra coisa, certo? Campeão da Libertadores, em homenagem aos flamenguistas de plantão. Então, a homenagem, ela é binacional. 2, nacional, 2 nações. Quer dizer o quê? Para quem não sabe, a usina hidrelétrica Itaipu está na região ali de Foz do Iguaçu e ela faz parte de 2 países, do Brasil e do Paraguai. Vamos se indignar aí um pouco com o nosso país. O Brasil tem 70% dessa usina.
Então, na ideia era para o Brasil pagar mais barato pela energia, não é? Não, quem paga mais barato é o Paraguai. O Paraguai paga mais barato porque o Brasil demanda de mais energia. Nós temos mais indústrias, mais pessoas e o Paraguai demanda de menos energia. Beleza? Próxima bacia é a bacia do Paraguai. É a única bacia do Brasil que ela é de planície, ela é plana. E isso não é bom para usina hidrelétrica. Então, se você perceber, ó, não coloquei usina hidrelétrica. A única característica dela é que ela é bastante navegável. Ela é boa para navegação. Então, você tem ali o escoamento da soja ali do centro-oeste, da região do Pantanal, sendo escoado ali pela bacia do Paraguai. Como eu já disse para vocês, o Pantanal é a principal característica ali da bacia do Paraguai. E para finalizar, chegamos na bacia do Uruguai. A bacia do Uruguai é a menor bacia brasileira, ela faz parte do Uruguai, recebe o nome do principal rio do Uruguai, o rio Uruguai, mas ela é importante para o fluxo de mercadorias do Mercosul, certo? Os países que fazem parte do Mercosul, grande parte do fluxo de mercadoria ali da região do Rio Grande do Sul é escoada por esse rio. Outra característica, ele nasce em dois rios, dois rios, exatamente, dois rios. Rio Pelotas, delícia, né? Rio Pelotas e Rio Canoas, ok? Para, Cícero. Ai, que delícia. Cícero está fazendo coisas aqui. Bota a roupa, Tássio. É o seguinte. Rio Pelotas e Rio Canoas. Quando esses dois rios se unem, formam o Rio Uruguai. E o Rio Uruguai serve de fronteira entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Bem interessante isso. Aí você vai falar, professor, esse rio tem grandes usinas hidrelétricas? Tem usinas, mas não tem grandes usinas. Por quê? Por conta do empresariado gaúcho. Aí você fala, o que é os empresários? Grande parte da economia do Sul, principalmente do Rio Grande do Sul, é voltada para a pecuária e a agricultura. Produção de arroz e criação de gado. Aí eu pergunto para vocês, para fazer uma usina hidrelétrica você tem que fazer o quê? Alagar áreas. Se você alagar áreas, você vai alagar plantações e também pasto. Então, existe uma grande resistência para a construção de usinas hidrelétricas na bacia do Uruguai. Galera, beleza? Qualquer dúvida, você tem as redes sociais ali para tirar, tem o Classroom, o Google Meet, que nós teremos a próxima aula. Lembrando, eu vou mostrar no Google Meet, assistam minha videoaula não, né? É live, né? Que chama, sei lá. Esse negócio aí de transposição, viu? Eu vou mostrar slides da transposição, fotos da transposição. Eu não posso ficar aqui muito na transposição, senão minha aula vai durar 2h30. Eu preciso de um tempo só para transposição. Beleza? Beijos e até mais.